Bom dia, irmãos. Vocês estão firmes aí? Amém? Deixa eu ler um texto, assim, que os irmãos me perdoem. Esse texto já estava preparado, não tem nada a ver com a empolgação nossa dessa manhã, tá? Mas ele tem relação com o que nós vamos ministrar aqui. Já estava pronto. Essa é uma palavra que está no meu coração, está queimando o meu coração já tem um bom tempo. Apocalipse capítulo 3. Vou ter que abrir aqui o estudo aqui no meu telefone, porque no iPad acabou a bateria. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Vamos ler o 14 e o 15. Apocalipse capítulo 13, capítulo 3, versículo. Vou chegar mais para frente aqui um pouquinho, para ficar mais perto. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15. Esse é um texto muito conhecido. Carta, uma fala, uma mensagem que o Espírito Santo deu para João, para cada uma das 7 igrejas da Ásia. E nessas 7 cartas, para essas 7 igrejas, a última fala ficou para a igreja reprovada, assim, completamente reprovada, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi uma igreja real, ela não é uma metáfora. Existem algumas. Conseguiu? Bem, acho que vai dar. Alguns teólogos, existem algumas vertentes de interpretação do livro de Apocalipse. Inclusive existem algumas pessoas que tratam o livro de Apocalipse como uma alegoria. Isso é um perigo. A interpretação alegórica do livro de Apocalipse é um problema sério. Porque interpretar o livro de Apocalipse de forma equivocada significa comprometer todos os demais valores doutrinários que a igreja pode desenvolver. Então, se você fizesse uma seguinte pergunta: qual é o livro que eu deveria estudar e ter um conhecimento, um domínio completo dele, das suas referências? Livro de Apocalipse. Porque ele é a consumação de toda a proposta doutrinária das cartas paulinas e das epístolas gerais, que são os livros que doutrinam a fé cristã. Os evangelhos, eles não doutrinam. O livro de Atos não doutrina. John Stott já dizia isso. Livros históricos não constroem valor doutrinário, que o objetivo dos livros históricos é relatar episódios. Claro que nos livros históricos você vai ver evidências doutrinárias, mas o objetivo deles não foi construir a doutrina. As epístolas paulinas, sim. As epístolas gerais, sim. Então, ali está o teor doutrinário. E o livro de Apocalipse, ele é a conclusão. Ele é a conclusão de todo esse espectro doutrinário que nós buscamos desenvolver para a salvação. Então, um pastor, um líder, eu como pastor, você como pastor, nós precisamos compreender que o que a igreja que pastoreamos precisa, o que as pessoas que nós pastoreamos precisam, elas precisam de salvação. Nós pastoreamos um povo para ser salvo. Esse é o objetivo. Então eu como pastor, quando eu entro no ambiente da igreja para exercer o meu ofício pastoral, eu entro com esse. Você foi comprar, querida, mas já conseguiram aqui, ó. O Pedro tirou seu. Não tirou não, querida. Eu não vou usar esse cabo deficiente dele aqui não. Esse cabo aqui que o apóstolo Pedro conseguiu com todo esforço, mas não é tão bom quanto o seu. Entendeu?
Apóstolo Pedro, você me desculpa, mas outra qualidade o cabo que ela trouxe. Eu reconheço o seu esforço, o seu empenho, louvo a Deus pelo seu empenho, pelo seu esforço, mas que Deus tenha misericórdia de mim aqui agora e faça funcionar esse cabo aqui. Mas se não funcionar, eu vou ser humilde o suficiente e dizer: preciso novamente do seu cabo. Pedro, eu vou precisar novamente do seu cabo. E nós testamos, ué. Você vai lá e reclama depois, ele não está conectando aí, Não adianta, não está conectando, não está entrando todo, Não vai quebrar. Quebrar aí vai ficar pior. É um problema no cabo. O seu também não está entrando, não. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É Deus dizendo: fica firme, meu servo. Suporta as aflições do tempo presente. Pronto. Deixa assim, depois vai lá e troca, querida. Mas é como se tivesse o cabo que você comprou aqui para mim. Nem estou vendo que é o cabo do apóstolo Pedro. Mas deixa aí, vamos voltar aqui, gente, vamos lá. Então, o que as pessoas que nós pastoreamos, que pertencem à igreja, elas precisam? Elas precisam de salvação. Eu não posso me enganar pensando: não, mas já estão na igreja, pastor, elas estão salvas. Ei, calma. Pelo menos eu creio que a nossa visão sobre salvação, né? Ela não é tão calvinista assim, né? Ela não é tão calvinista a ponto de salvo para sempre. Essa é uma doutrina, respeitando os irmãos calvinistas, né, que cabe uma boa discussão, mas o placar vai ficar maior para nós arminianos. Vai ficar maior, biblicamente falando. Só fazendo um parêntese. Numa discussão doutrinária, não importa o que Calvino disse, não importa o que Lutero pensava, não importa o que Zwingli escreveu, importa o que a Bíblia disse. Quando você vai discutir uma questão doutrinária que diverge, por exemplo, calvinismo e arminianismo, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa vai perecer. Ponto. Hebreus capítulo de número 6 diz que é impossível renovar por arrependimento quem? Quem experimentou tudo aquilo que o Evangelho pode produzir na vida de alguém. Eu já preguei sobre isso aqui, né, pastor Ricardo? Hebreus 6, eu já preguei aqui, não já? Então, não vamos discutir o que a Bíblia diz. O que Calvino disse é importante, mas ele era um homem como eu e você, com posições. Então não cabe. É a mesma coisa o cessacionismo. Todos aqui nós somos pentecostais, né? Ou seja, cremos nos dons do Espírito Santo. Os cessacionistas dizem que os dons, os milagres, as profecias, ficaram com o último apóstolo que morreu. Aí debate: mas Calvino cria, mas Lutero cria, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os dons do Espírito Santo acabaram com com o último apóstolo? A Bíblia diz? Existe algum ensino doutrinário que trata sobre isso? Não, então vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então a Bíblia é o padrão que vai dar salvação para essas pessoas que nós pastoreamos. Então esse é o nosso desafio. Então as 7 mensagens às 7 igrejas são mensagens literais. As igrejas da Ásia, elas existiram de forma literal. Não foi uma metáfora, não foi uma história, uma figura de linguagem. E a igreja de Laodiceia, eu não vou gastar muito tempo na introdução e não entramos no assunto que eu quero, que nós precisamos falar. E a igreja de Laodiceia foi uma igreja reprovada. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Você pode fazer parte de uma igreja reprovada. Eu posso ser o pastor de uma igreja reprovada. Eu posso fazer parte de um povo completamente reprovado, mesmo estando em uma geografia, mesmo estando debaixo de uma influência doutrinária, mesmo estando debaixo de uma declaração espiritual que apontaria aprovação. Eu posso ser reprovado. E a igreja de Laodiceia
é o exemplo clássico disso. E quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, talvez uma das coisas que mais me chama a atenção é que, se você perceber, a ênfase de Deus para a restauração de Laodiceia é diferente da ênfase para a restauração das outras 6. Todas tinham pontos de melhoria, sim ou não? Todas tinham. Mas Laodiceia é quase que olhando assim, ó, é um caso que eu não ponho mais a mão. Já parou para pensar você chegar nesse estado como igreja? A igreja que você pastoreia? Nós chegarmos nesse estado na nossa espiritualidade, do Senhor, Ele reconhecer as nossas falhas, o Senhor apontar os nossos erros, o Senhor apontar os nossos problemas, mas você perceber que não existe uma fala dele para mim, como talvez ele esteja tendo com outros que também estão errando e falhando, simplesmente por quê? Porque eu fiz uma escolha. Então não é que Deus desiste, é que Ele percebe comportamentos na nossa vida, que se nós não provocarmos a mudança, não tem como a graça dele, não porque ela não tem poder, mas é porque a graça, ela não é imposta, como o calvinismo diz, né? Irresistível graça, é uma das declarações do calvinismo, graça irresistível, ou seja, não tem como você resistir à graça de Deus, e por isso eles falam da eleição, por isso eles falam da predestinação, de pessoas que já estão predestinadas por Deus de forma específica para serem salvas, porque a graça é irresistível, então não tem como você resistir à graça, Bruno, e se você resistiu é porque na verdade você nunca foi escolhido por ela. Um pensamento meio louco, mas enfim, não estamos aqui para falar de calvinismo hoje, mas eu preciso colocar esses pontos para que nós entendamos que a graça de Deus não é que ela possa ser resistida, mas ela pode ser negada, ela pode ser rejeitada. Apocalipse capítulo 3, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha a grandeza que começa a saudação da carta. Aquele que está falando nada mais é e nada mais será do que aquele que encerra todas as coisas. Aquele que está dizendo isso é o Amém. O Amém é assim seja. O Amém é a conclusão. Cristo Jesus é a conclusão. Cristo Jesus é a palavra final de todas as coisas. E a palavra para a igreja de Laodiceia está dizendo: aquele que está dizendo, aquele que vai lhe falar, aquele que vai lhe apontar os teus comportamentos equivocados, é aquele que já encerrou tudo debaixo da sua palavra. É o Amém, é o princípio de toda a criação de Deus. Ele é a testemunha que é fiel e que é verdadeira. Percebe que a fala já começa com um peso muito grande de juízo? Conseguem perceber? Eu quero te trazer para dentro do texto e enxergar algumas dessas características. Já começa com um peso de força, de juízo, de sentença. A igreja moderna, a igreja dos nossos dias, e essa tem sido sempre a minha fala quando eu vou me referir à igreja, a igreja moderna, ela está trilhando um caminho que já foi profetizado para trilhar. Um caminho que já estava escrito, que o nosso Senhor falou a respeito disso em relação à igreja. Mateus capítulo 24, talvez o sermão mais importante sobre escatologia, o ensinamento mais importante sobre escatologia, Mateus 24 e Mateus 25, que o nosso próprio Jesus nos ensinou. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, quais serão os sinais da sua vinda? Quais são os sinais da consumação dos séculos? E a primeira resposta de Jesus foi qual? Cuidado para que ninguém te engane. Essa fala de Cristo não é sobre o mundo, não é. A fala dele em relação, em Mateus 24, alguns aspectos, é global, é mundo, mas cerca de 70% a 80% do que está escrito em Mateus 24 é para a igreja, porque a fala dele era para os seus irmãos, era para os discípulos, é uma fala para os que creem. Então a primeira fala é: você quer saber qual é o sinal, o que vai ser de apontamento final de todas as coisas? Primeiro lugar, eu quero dizer para vocês: cuidado para que ninguém vos engane. E hoje a igreja vive um tempo onde a igreja se oferece para o engano.
Ela se oferece, ela se dá para o engano. Ela se patrocina, ela se banca para o engano. Então, quando nós olharmos para o padrão da igreja moderna, e nós olharmos um testemunho como é o da igreja de Laodiceia, o que eu preciso? O que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que está no projeto, tudo que está acontecendo. A pergunta é, onde que eu, como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, como um pastor de uma igreja, a sua denominação, a igreja que você pastoreia, está nesse processo? Porque há uma igreja que o Senhor já rejeitou ela. E o Senhor rejeitou essa igreja não é porque Ele desistiu dessa igreja, é porque essa igreja ela escolheu um lugar que ela não deveria estar. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Olha o que ele diz a respeito de Laodiceia. O que ele diz a respeito da igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras. Conheço o que você faz. Eu sei quem você é. E eu sei que você não é quente e você nem é frio. E agora, para mim, a fala que mais que seria a frase mais perturbadora. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera. Percebe que a questão de Deus não é ser frio? Não é, essa não é a questão. Ele olha para a igreja de Laodiceia e diz, você não é quente, é ao contrário, né, o texto, tá? Você não é frio e nem quente. Então a questão não é a polarização, não é o extremo. Se você é quente, bênção, você é cheio do Espírito Santo, você se move no Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito Santo, tem temor em você, tem comprometimento com a fé. Você é um homem, você é uma mulher que teme as Escrituras, é um homem de oração, é uma mulher de oração, você é um evangelizador espontâneo, você é um evangelizador orgânico, você não precisa de um programa para evangelizar, você não precisa de um desafio para falar do Evangelho, é orgânico, a vida que há em você, ela flui de uma forma natural, porque você é quente, você tem uma visão profética do tempo que você vive, você tem comportamentos guiados pelo Espírito Santo, porque você é quente. Isso para mim não é nenhum problema, isso me glorifica. Mas também Deus está dizendo nesse texto que não tem nenhum problema com o fato de sermos frios. Frio. Um crente nominal. Nominal. Ele é nominal. Ele vem ao culto no dia do domingo para bater o cartão de ponto dele. Para bater o cartão de ponto. Para dizer, não, eu vou à igreja. E ali ele vê as músicas, ele ouve as canções, ele fecha os olhos na esperança de alguma manifestação sobrenatural, na esperança de que alguma coisa fora do comum aconteça com ele. Mas se não acontecer, também não tem nenhum problema, está tudo certo para ele. Ele participa do culto, ele levanta as mãos quando é feito um apelo, quando se pede para se levantar a mão, na hora das orações ele ele junta as mãos, cruza os dedos, baixa a cabeça, fecha os olhos, e ele entende que não precisa nem balbuciar nada, apenas ouvir e no seu íntimo, no seu interior, concordar com aquilo que está tudo certo. Ele é um crente nominal, não tem fogo nele, não tem fogo. Sabe o fogo quando você está incendiado pelo Espírito Santo, você vai orar? É impossível você ficar estático. É impossível você não abrir a sua boca e não proferir louvor, adoração e glória para aquele que é o teu Senhor. É impossível você não clamar o favor de Deus em relação a alguém que você ama e que sabe que precisa de uma intervenção divina. É impossível. Mas isso é para quem é quente. Para quem é frio, a estaticidade é tranquila. A passividade ela é aceita. E ele contribui porque ele tem uma certa devoção religiosa. Na hora do ofertório ele entende o processo. O frio, ele entende processos. O que ele não entende é sobre relacionamento com Deus. Mas processos religiosos ele entende. Então ele entende que ele precisa, né, se comprometer com o ambiente. Não, essa estrutura tem um custo. Essa estrutura custa. Então eu vou me voluntariar para pagar o custo dessa estrutura sendo um dizimista, sendo um ofertante. Não, tem uma obra missionária. Não, eu preciso ajudar as pessoas. Nós precisamos demonstrar amor para as pessoas. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não dou oferta missionária porque eu tenho que ajudar a necessidade das pessoas. Sabe quando é que eu dou um valor de oferta financeira missional? Quando eu entendo que eu tenho o dever de me envolver com a obra missionária, porque o meu Deus quer que o Evangelho chegue a cada povo, tribo, língua e nação. Não é porque eu estou vendo a necessidade das pessoas, não é por isso, essa não é o fator principal. O fator principal é porque Ele me mandou fazer isso. Ou seja, o valor não está comigo. Eu tenho compaixão do pobre,
eu tenho compaixão da viúva, eu tenho compaixão do órfão. Então, conta comigo, pastor, eu vou colaborar com essa obra missionária em África. Não, está errado. Se o valor principal é esse, você está completamente equivocado. Meu comprometimento com a obra missional é só por causa de um valor. O meu Senhor me deu essa ordem para fazer. Esse tem que ser o valor. Mas nós criamos as nossas estruturas, criamos nosso modelo de culto, o nosso modelo de adoração, o nosso modelo de oração, o nosso modelo de contribuição, o nosso modelo de escolher a igreja que eu vou congregar, frio. Porque tudo que o homem produz é frio. Só há uma forma de ser quente, se o que é produzido pela presença do Espírito Santo. Só há uma forma. Como vocês estão me entendendo? Eu preciso colocar essa introdução para entrar no tema que nós vamos tratar aqui. Então a igreja de Laodiceia, a fala do Senhor é essa contra eles: conheça as tuas obras, e eu sei que você não é frio. De repente, quando eles ouviram essa primeira fala, né, ficaram até animados, né? Opa, ele sabe que a gente não é frio, mas também sei que você não é quente. Antes quisera eu, quem dera você fosse frio ou quente. E aí vem a sentença no versículo 16: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui é o centro da afirmação da nossa fala nessa manhã. Morno. Igrejas mornas. Homens de Deus mornos. O morno não tempera. O morno, na verdade, ele não agrada, ele engana. O morno engana. Porque existem, assim, mas tem gente que gosta de coisas mornas. Natural, por quê? Porque não quer assumir risco. O morno não queima a boca. Uma comida morna, uma comida fria, não dá. Uma comida quente é desafiadora, exige muito. Você tem que trabalhar muito para comer, você tem que misturá-la, você tem que, né, refrigerar, dar uma sopradinha. Mas o morno não. O morno não impõe risco. O morno não exige. O morno é cômodo. O morno, ele combina com a minha zona de conforto. O morno é complacente. O morno aceita tudo com facilidade. Nosso Senhor está dizendo nesse texto, versículo 6 de Apocalipse, que o morno não tem mais jeito. Ele rejeita porque não contribui, não reflete um valor, está em cima do muro. Ei, deixa eu dizer uma coisa: está em cima do muro significa que você já escolheu um lado. Quem está acima do muro já decidiu qual lado não quer estar, já fez a sua escolha. Quando o assunto é fé, eu não posso ficar entre dois pensamentos. Elias disse isso para o povo de Israel quando desafiou os profetas de Baal. Lembra sobre isso? Está lá em Reis 18. Até quando vocês vão ficar cocheando, falando, pensando, divididos entre dois pensamentos? Se vocês vão servir a Baal, Elias diz: sirva a Baal, nenhum problema. Tenha ele como Deus na sua vida e sirva-o. Mas se vocês vão servir o Senhor, sirva o Senhor. Problema de Deus, problema com Deus não é ser quente ou ser frio. O problema com Deus não é se você serve a Ele com integridade, com intensidade, ou se você não serve a Ele de jeito nenhum. Se você é um idólatra, se você adora uma estátua, uma imagem de pedra, de gesso, não importa. O problema de Deus não é se você é um espiritualista, se você crê em reencarnação. Não, o problema de Deus conosco não é esse. O problema maior, o problema maior é morno. Você não resolve a sua vida. Você não decide que lado você está. Você é um indeciso. Você é uma incógnita. Você é um mistério para todo mundo que está sendo. Ninguém sabe ao certo o que você pensa, o que você crê. Porque você não se posiciona, você não se coloca, você não revela personalidade. Mornos não tem personalidade afirmada, não tem personalidade reconhecida. Quem dera você fosse quente ou frio. Quente, me glorifique. E frio, tem chance ainda da minha graça quebrantar essa frieza desse coração. Tem chance da minha misericórdia quebrantar esse coração endurecido. Mas você é morno, você está convencido que está tudo bem com você. O problema da mornidão é essa. Tem um convencimento, está tudo tranquilo, está tudo certo, não tem nada de errado. E o Senhor então ele coloca essa sentença sobre a vida, sobre a igreja de Laodiceia. E olha que interessante o versículo 17. Olha a fala da igreja de Laodiceia. Você vai perceber esse comodismo na igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Essa é a característica de quem é morno. Para ele, o status que ele construiu nas famílias, no casamento, nos negócios, nas emoções, na saúde física, na fé, está tranquilo. Eu estou abastado,
Eu não preciso de mais nada, estou indo bem. Só que o relatório de Deus para a igreja de Laodiceia é: e você nem sabe que na verdade você é um infeliz, você é um miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Olha que tragédia. Percebe o que esse status de morno constrói na vida de um homem e de uma mulher de Deus, na vida de uma igreja? Eu vi uma matéria essa semana falando de barulho. A igreja moderna sabe fazer barulho. Sabe fazer barulho. Esse ano, assim, o que eu vou dizer agora é importante numa reunião interna. Uma reunião interna, uma reunião de liderança, uma reunião de presbitério é importante. Mas tornar isso público, eu fico perguntando, qual é a motivação bíblica? Eu vou dizer o quê? Nesse ano, nós abrimos 1.100 igrejas. Nesse ano, nós batizamos 35 mil pessoas. Vou parar por aqui os números. São números bonitos, bons. Numa prestação de conta, num fechamento de... Nós estamos em agosto. Avaliação de produtividade, de planejamento, damos no encerramento de todo um exercício, para quem é pertinente essas informações. Então, nós somos os trabalhadores, ok? Então, vamos prestar um relatório aqui. Olha, esse ano lá em o Revival abriu tantas igrejas, batizamos tantas pessoas, atendemos tantas crianças. É uma prestação de contas, é um relatório. Aqui para nós, né? Tá bom, não tá? É pertinente, faz sentido, porque você contribui com essa obra. Você ora por essa obra, você clama a Deus por essa obra, é pertinente. Mas quando eu jogo essa informação no meio do ano, dentro de uma rede social, eu preciso perguntar: o que está se querendo comprovar com isso? Eu preciso sondar a motivação do meu coração. Eu preciso sondar, qual é o motivo? Nosso coração é muito perigoso. Nosso coração, ele é inconfiável. Jeremias 17 fala sobre isso, do 9 em diante. Qual é a motivação? É uma autoafirmação? É eu dizer para você que eu sou melhor que você? Ou é eu atrair você do lugar que você está, que não tem uns números tão interessantes quanto os meus, para que você venha fazer parte desse lugar tão abençoado? Qual é a verdadeira motivação? Qual é a real motivação sobre isso? Será que eu não estou querendo julgar dizendo que é isso, eu estou tentando trazer uma reflexão. Ou será que eu estou querendo dizer o seguinte: vejam, eu estou bem, eu estou rico, eu estou abastado, e eu não preciso de coisa alguma, está tudo certo comigo. Mas na verdade tem um relatório do céu dizendo: você nem sabe que você na verdade é um infeliz. Você é um miserável, você é um pobre, você está cego, você está nu, você está exposto e não está percebendo. A igreja moderna, ela se comprometeu, ela se corrompeu muito em relação a alguns valores que ela deixou de preservar. Tirou a glória daquele que é o Senhor do céu e da terra e trouxe para si. Quando eu coloco alguns números em relação àquilo que eu faço, dificilmente a referência do sucesso desses números sai de mim. Dificilmente. Pega o seu currículo, apresente o seu currículo. Vai ouvir o seu currículo. O reconhecimento ficou totalmente sobre você. Vou lançar um livro, olha, estou lançando um livro, esse livro fala sobre um assunto espiritual. Ficou sobre mim, o autor do livro. Percebe que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós só temos, só fazemos e só fizemos porque a graça e a misericórdia dele nos deu condições para isso. E se eu não souber comunicar isso da forma adequada, nunca nada disso vai referenciar a glória dele. Isso vai estar construindo mornidão na nossa vida. É o que o texto está dizendo. Você está dizendo que é rico, que é abastado, que não precisa de coisa alguma, mas na verdade você nem está sabendo que na verdade no fundo você é um infeliz. Você é um miserável, você não tem tudo, você tem falta de tudo. Você, na verdade, você é pobre. Porque aquilo que enriquece não faz parte dos valores da sua vida como igreja. Você é cego, você pensa que vê, pensa que tem revelação, pensa que tem discernimento, mas nada você vê e você está nu, você está expondo as suas vergonhas. Isso é um texto muito forte, irmãos. É um texto muito contundente em relação à igreja, porque as cartas às 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas literais, e falavam que elas foram endereçadas para motivos reais para a igreja naquele momento,
Então o que foi dito para a igreja de Éfeso, estava acontecendo na igreja de Éfeso. Foi escrito para a igreja de Tiatira, estava acontecendo em Tiatira. Estava acontecendo em Sardes, estava acontecendo. Isso aqui estava acontecendo em Laodiceia. Só que tem um detalhe. Todos esses escritos que pegaram uma realidade de uma igreja local, também tem a sua influência profética para a igreja moderna. Essa tem que ser a forma de ler esse texto e os demais que foram escritos para 7 igrejas da Ásia. Também fazem parte de um contexto da igreja dos nossos dias. E eu preciso me perguntar qual é a minha participação numa igreja dentro desse padrão. Sem estabelecer assim, um juízo, mas assim, um valor crítico que nós precisamos ter como igreja, talvez hoje um grande percentual da igreja moderna tenha características da igreja de Laodiceia. Se tornou uma igreja voltada para si mesmo. E a igreja de Laodiceia é essa igreja voltada para si mesmo. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Poxa vida, é revival, né? Eu vim trazer uma palavra. Pastor Ricardo, de verdade, eu saio de casa, na semana eu oro, tal, eu saio de casa e falo, não, hoje eu vou incendiar aquele negócio ali. Hoje eu vou incendiar. Quando eu termino de preparar o sermão, eu me vejo pregando nos Gideões, lá em Camboriú, só fogo e tal. Aí quando chega aqui, dá tudo assim, ó, o que acontece, né? Mas enfim, posso essa introdução, vamos para a mensagem de hoje? E vai ser breve, porque a introdução ela é um despertamento. A pergunta é, por que a igreja do nosso Senhor, ela chega nessa condição? Você já pensou a respeito disso? Se você pudesse, talvez se nós perguntássemos aqui, nós teríamos várias opiniões a respeito disso, várias. E todas estariam certas. Assim, eu creio que a maioria estariam certas. Mas se nós pudéssemos escolher uma, que fosse a maior de todas, o maior de todos os motivos que pode levar uma igreja à sua mornidão, pode levar um crente à sua mornidão, o que você acha? Pensa aí com calma. O maior de todos, você vai pensar no... Não, mas será que tem algo maior? Uma necessidade maior? Talvez você diga, pastor, é a falta de biblicidade na igreja, no púlpito. Não, isso é importante, isso faz uma igreja ser morna. Mas será que teria alguma coisa maior do que a falta de Bíblia no púlpito? Um exemplo, porque a igreja não ora, tanto que deveria. Não, é verdade, a falta de oração vai trazer mornidão para a igreja. Mas será que tem alguma ausência maior do que a mornidão? O que vocês acham? O que vocês acham? Me ajuda aí, gente, prega comigo aí. O dinheiro, a falta ou o desejo? Quando entra mesmo, o apego ao dinheiro. Isso aí causa, não, mas é verdade. Isso causa mornidão. Mas será que teria um outro fator que a ausência dele seria maior do que a questão do dinheiro? Oi? A presença de Deus, você está no rumo, hein? Você deu tiro no rumo do alvo, mas ainda não acertou a mosca do alvo. Mas você está no rumo. A incredulidade faz parte, o compromisso faz parte. Mas será que teria algo maior? A ausência maior? Oi? A religiosidade amornece a igreja muito. Mas será que teria uma ausência ou uma presença maior que pode definir? Opa, quem falou aí? É isso daí. Pensem comigo. A sua afirmação também é correta. Mas coloque tudo isso que vocês falaram e tire o Espírito Santo. Coloque o amor, mas tire o Espírito Santo. Tire a religiosidade, mas deixe o Espírito Santo de fora. Resolveria o problema? Gere comprometimento, mas não tem o Espírito Santo. Coloque leitura bíblica. Não, vamos ler a Bíblia toda em um mês. Vamos reunir a igreja, vamos trancar as portas, vamos ler a Bíblia toda em um mês. Benção, mas tire o Espírito Santo. Tire o Espírito Santo de qualquer virtude, qualquer valor que nós possamos buscar para a nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como haver fogo? Tem como existir fogo na vida de uma pessoa, de uma igreja? O Espírito Santo é o fator fundamental para que uma igreja não seja morna. É o fator fundamental. Você pode criar um sistema de gestão que protege a liderança de não ter acesso ao dinheiro. Você pode criar um sistema de gestão que define quanto que o líder vai ganhar. Um sistema de gestão que distribui, a gestão financeira com 5 pessoas para ninguém ter autonomia financeira, para o dinheiro não corromper. Mas se não tiver o Espírito Santo, nem toda essa estratégia vai trazer esse fogo para quem nessa igreja pertence. É o Espírito Santo é o valor. Se nós olharmos para a história da igreja, ela começa com uma profecia, com o cumprimento de parte de uma profecia. Jesus, 3 anos,
pregou o evangelho do reino de Deus, comissionou 12 homens, assim de forma objetiva, mas ele comissionou muito mais. Ele comissionou 70 e os enviou. Ele comissionou todos que o ouviam. Então foram milhares e milhares que ele comissionou. E ele, na sua partida, momentos antes dele partir para o Pai, ele diz para eles, para todos que estavam ali, que não eram só os 12, ele diz: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então percebe? Ele faz tudo, e a última orientação, uma das últimas orientações foi assim: querida, não saiam de Jerusalém. Ó, vocês já me ouviram, vocês me viram ressurreto, Tomé, você já tocou aqui nas minhas feridas, está tudo certo, vocês estão uma bênção, glória a Deus, mas ó, deixa eu falar uma coisa: não saiam de Jerusalém. Foi uma ordem imperativa, não saiam, até que, vocês vão ter que sair um momento. Eu disse para vocês serem minhas testemunhas, vocês têm que pregar o evangelho, mas vocês não podem fazer absolutamente nada até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, não saiam até. E Jesus é assunto aos céus, e eles voltam para Jerusalém. Eles saem do Monte das Oliveiras, né? Essa conversa acontece no Monte das Oliveiras. Eles descem no Monte das Oliveiras e eles vão lá para o cenáculo, onde Jesus celebrou a ceia com eles, na parte de cima. Eram 2 ambientes, Jesus celebrou aqui com eles, eles foram para a parte de cima e ficaram lá 10 dias. Orando. Não era nem buscando, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Eu busco o que eu sei, eu busco o que eu conheço, eu busco o que eu tenho por referência. Eles não estavam buscando algo, eles estavam apenas esperando algo. A igreja moderna, ela não sabe esperar, ela quer buscar aquilo que nem foi dito para ela buscar, e aí ela se perde. Métodos, estratégias, regras, tudo isso tem a sua importância, mas tem algo que é mais importante: é se o Espírito Santo está na direção de tudo isso que nós estamos fazendo. Um verbo que para mim faz muito sentido na minha vida com Deus: guiar. E guiado pelo Espírito, e levado pelo Espírito Santo para o deserto, o nosso Jesus. Romanos 8,14: todos que são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus. Então, ser conduzido pelo Espírito Santo revela um poder, manifesta um poder extraordinário na nossa vida, um poder decisivo. Jesus diz para os seus homens, ele diz para os seus discípulos, Atos 1,4: e lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vai e espera o que vai acontecer. Essa fala, sabe o que ela já me ensina? Ela me ensina: você não tem o poder, você não sabe a rota, você só precisa depender. Espere, caminhe nesse mover do Espírito Santo. E aí em Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, festa das colheitas, segunda mais importante festa do povo judeu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, aí acontece. As coisas de Deus na vida de uma igreja, as coisas de Deus na vida do povo dele, é de repente. Você percebeu? É de repente. Paulo está orando na prisão com Silas. De repente, terremoto, e as cadeias caem. Os irmãos da igreja primitiva, né, foram presos, ameaçados de morte, de serem voltarem para a prisão. Quando eles voltam e se reúnem com os irmãos, lembra do texto? Atos 10, 11. Eles oraram com tanto fervor, de repente tremeu o lugar. O que significa o de repente? Não é imprevisto. De repente é: Deus está no controle de todas as coisas, sempre Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da igreja dele. Ele é o dono do chamado que eu exerço. Ele é quem deu o dom que é necessário para que eu cumpra o seu chamado. Tudo é dele. Só que nós acabamos nos esquecendo de alguns valores que são muito importantes para que aconteça o que é necessário acontecer da parte de Deus. O fogo. Tem que ter fogo. A chama tem que estar acesa e tem que ter fogo.
E de repente um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam. Versículo 3, e apareceram, olha o símbolo. Por que não apareceu pombas? Por que não encheu o cenáculo de pomba voando? Não podia ser? Fazia sentido, não foi? Jesus, quando sai do Rio Jordão, qual foi o sinal da autoridade de Deus para ele como homem representar? Qual foi o sinal? Uma pomba. Pomba, a presença do Espírito Santo. Por que não foi uma pomba? Ia ficar interessante, né? Dar uma revoada, ia ficar até assim menos mítico, né? As janelas estavam abertas, né? Entrava de repente uma revoada de pombas ali dentro do cenáculo. Igual aqui na porta, entrar uma revoada de pombas aqui dentro. A gente ia ficar impressionado, não ia? Não é comum, mas também não é tão assim louco. Não, mas o texto está dizendo que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. O texto não está dizendo que era fogo. O texto está dizendo, o que está vindo sobre eles, a ideia que dá é que é fogo, é quente, incendeia, consome. É dessa forma que eu tenho que olhar para esse texto. Eu tenho que expandir. Eu tenho que expandir, porque senão eu vou resumir. Vou pensar fogo. Eu vou lembrar da churrasqueira, do churrasco de sábado. Eu vou lembrar da vela, quando acaba a luz eu fico na escuridão, aquela chama. Eu vou lembrar de um grande incêndio que destruiu tudo. Não, a ideia do texto é dizer o seguinte: tem algo que inflama, que incendeia, que acende, que consome, que traz vida. Fogo traz vida. É isso que o texto está querendo dizer. Então, o fato deles terem ficado cheios do Espírito Santo foi em relação a algo que se manifestou como fogo. Você e eu, para sermos um crente, para sermos crentes quentes, eu não preciso ser o tocha humana. Vamos aproveitar aí o hype do filme dos Quatro Fantásticos, né? Eu não preciso ser o tocha humana. Desse filme, quem assistiu? Você assistiu, Bruno? Você assistiu? Não assistiu, Bruno? Você costuma assistir essas coisas, né? Você é meio, né, assim, desse comics, né? Eu não assistiu. Você assistiu, Pedro? Não, quem assistiu aqui? Você assistiu? Ó, pelo menos tem alguém, porque o resto é que nós somos crentes, por isso nós não assistimos, nós não assistir. As crianças, eu estou doidinho para assistir o filme. Vocês vão continuar me ouvindo depois vocês saberem que eu quero assistir o filme dos Quatro Fantásticos? Continue, tá? Eu gosto dessas coisas para dar uma arajada. No filme agora, me fala uma coisa, como é que o tocha humano, quando ele se transforma, ele fala algo, não fala? O que ele fala? Você lembra? Ele tem uma fala, Nos filmes anteriores, você não assistiu, o personagem falava incendeia, ou em chamas, aí ele pegava fogo. Aí era o tocha humano. Deixa eu dizer uma coisa, a gente não vai ficar falando de filme, né? Isso aqui é para a Bíblia, né? O crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa dizer em chamas, e ele vai ficar todo com aparência de fogo. Ele só precisa ter um coração e uma vida rendida completamente aos pés do Senhor. Isso faz ele em chamas por dentro, na mente, na consciência, nas atitudes e no coração. Essa é a igreja que o Senhor espera. Esse episódio de Atos capítulo 2 marcou o começo da igreja. A igreja não pôde começar enquanto isso não fizesse parte da igreja. Uma igreja em chamas por dentro. Uma igreja em chamas na sua devoção. Uma igreja em chamas na sua entrega. Porque fogo fala de intensidade. O frio não. Percebe? O frio. No frio as pessoas estão mais encolhidas, não são assim? Encolhem. Você pensa em frio, sabe o que vem na mente? Eu pegando o cobertor e trazendo assim para cima de mim, ficando encolhidinho dentro, não é verdade? Calor não, calor você mexe. Não dá. Você se move. Quente. O Senhor tem um problema com quem é morno, porque o morno está paralisado. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você é quente ou você é frio? Porque o Senhor diz, quem dera você fosse quente ou frio, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Eu quero falar nessa manhã, nesses 20 minutos que nos restam agora, sobre um fogo que ardeu. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Pus essa introdução para te provocar e falar um pouco sobre o fogo que ardeu.
Claro que quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando, a maior referência de avivamento, e você tem que olhar para fogo, presença do Espírito Santo, você não pode pensar em outra coisa, senão avivamento. É o que você tem que pensar. Tem que pensar em avivamento. E quando se fala em avivamento, o Atos 2 é parte desse avivamento. Que o Espírito Santo, ele é essa presença de Deus, que é dinâmica, meu irmão, obrigado. Que é dinâmica, que não é estática, e que nós precisamos dele para esse fogo espalhar. Porque a igreja tem como responsabilidade também espalhar esse fogo. Imagina um morno se encontrando com alguém que precisa da mensagem do Evangelho. Imagina que tragédia. Vai gerar um outro morno. Vai gerar um crente parcial. Vai gerar um crente dizendo, não, é muito radical. Não é tudo isso não. O morno, ele vai ser um problema para a igreja. Por quê? Porque ele não vai ter a intensidade que as Escrituras querem que nós tenhamos. O morno, ele não vai ter problema de falar mal de um outro irmão. Ele vai falar. O morno fala. O morno difama. Mesmo ele pensando que ele é uma pessoa de Deus. Ele vai falar, mas não, pastor Ricardo, irmãos, eu cansei de andar com aquele homem. Não dá não. Pastor Ricardo, sabe? Ele é uma bênção, ó, coisa linda, né? Ele é uma bênção, um homem de Deus, me abençoou muito, mas não dá para andar com ele. Olha que coisa contraditória, que maluquice. E essas coisas, né, saem da boca do morno, assim, com tanta naturalidade. E isso entra nos ouvidos de um morno também com tanta naturalidade. Porque se alguém é fogo, ele nunca vai conseguir ouvir uma fala dessa e ver lógica nela. Como é que a mesma boca que abençoa é a boca que difama? Como é que a mesma boca que reconhece, demonstra gratidão, é a mesma boca que desconstrói, que difama, que acusa? Como pode isso? Um crente, ele tem dificuldade de entender conversas assim. Então ele já se define. Então, a igreja ela é muito morna. Desenvolve comportamentos mornos. Então, o Espírito Santo, ele traz a intensidade. E nós precisamos mais do que nunca de intensidade de Deus na nossa vida. É a intensidade do Espírito Santo que vai superar, que vai nos levar a superar todas essas fraquezas, todas esses choques, sabe? Esse choque térmico que quer diminuir o nosso fogo. É Ele quem vai fazer isso. Você pega uma água muito quente, eu gosto de comer ovo cozido. Você gosta de comer ovo cozido? Não precisa ser o pochê não, aquele bem cozido, durinho. Você coloca na água fervente ali, quando você tira, não dá para comê-lo ali. Você tem que pegá-lo, né, colocar numa vasilhinha de água fria, para dar aquele choque térmico e que você possa pegar. Então ele vai tirar toda a quentura, né? A quentura do ovo, aí você pode ficar morno. O Espírito Santo é a única forma de você não perder essa quentura de desejo e devoção por Ele. Muitos homens, muitas mulheres de Deus, muitos homens e muitas mulheres de Deus, mornos, condescendentes, que riem, sabe? É muito comum homens e mulheres de Deus que acham engraçado aquilo que Deus abomina. O que Deus abomina não é engraçado. O que Deus abomina é denunciável, tem que ser rejeitado, tem que ser tratado com rigor daquilo que nós cremos. Mas o crente morno, ele aceita tranquilamente aquilo que não deveria ser aceito. Ah, pastor, o senhor sabe, né? Eu não evangelizo, mas é porque eu tenho dificuldade de falar. Eu não evangelizo, pastor, o senhor sabe, eu sou meio retraído. Ô, minha irmã, fique em paz. Deus conhece o seu coração. Poxa, olha o que eu acabei de fazer. Não é? Então, um crente morno, quando ele ouve, ele se compadece daquilo que Deus não se compadece. Um crente morno, ele se compadece daquilo que Deus quer que seja confrontado para que haja transformação. O crente morno, ele apazigua aquilo que Deus está dizendo, não faça paz, gere transformação. Diga que não é dessa maneira, mas tem uma forma, seja cheio do Espírito Santo. Às vezes nós não entendemos isso. Crentes mornos. O crente governado pelo Espírito Santo, ele é intenso. Ele sempre vai ter intensidade. Ele sempre vai ter uma centelha dentro dele, ali se movendo, procurando alguma coisa para fazer combustão e gerar um grande fogo.
O Espírito Santo está ali dentro de mim, dentro de você. Imagina o Espírito Santo, aquela centelha dentro de você. Está ali procurando. Onde que tem, o que tem dentro de você que pode causar combustão? Quem que tem carro a álcool? Carro a álcool. Todo mundo só tem carro a gasolina aqui, irmãos. Preguem comigo, vocês estão desanimados comigo? Fica tranquilo. Até o final vai ficar mais empolgante essa mensagem aí. Vou dar uma palavra de amor no final para você, fica tranquilo. Carro a álcool, a combustão é baixa. Baixa combustão. Então, a combustão é menor. Carro a gasolina, alta combustão. Por isso que de manhã, para pegar é mais difícil. Hoje não, porque tem as injeções eletrônicas, joga a gasolina. Carro a gasolina é alta combustão. Então, a fagulha, a gasolina, combustão maior, encontrou um ambiente para incendiar maior. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus, o Espírito Santo é essa centelha que está procurando dentro de nós o que vai causar a combustão necessária. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que há no seu coração que o Espírito Santo possa encontrar para causar essa combustão, essa explosão, para que ele faça o que ele quer fazer? Atos 1:8, Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. A palavra poder aí no grego é a palavra grega dunamis. Dessa palavra dunamis é que gerou o nome, né, para o toluato de tolueno. Toluato de tolueno, ou é trinitrato de tolueno. Depois você vê, é químico. Mas é isso aqui, é o TNT, que é a fórmula química da dinamite. Então, dinamite chama dinamite, não é por causa da fórmula química, TNT, é por causa da palavra Atos 1:8, dunamis, dinamite. O que é dunamis? É esse poder que explode de uma forma tão poderosa, que quando esse poder se manifesta, tudo que está ao seu redor é destruído, para que algo novo seja construído. Jesus está ensinando com essa palavra que o Espírito Santo é isso. Quando recebemos o Espírito Santo, ele destrói da nossa vida tudo que não é de Deus, para que seja feito agora tudo que é de Deus na nossa vida. A pergunta é, há um ambiente de combustão na nossa vida, para que essa centelha do Espírito Santo possa gerar combustão, e nos fazer esses homens e essas mulheres explosivos, para que algo de Deus possa ser construído? Porque essa é a chamada. Isso é avivamento. Somos pentecostais, amém, irmãos? Todos aqui são pentecostais? Se tiver alguém que não é, nós vamos fazer um momento pentecostal aqui para você ser batizado com o Espírito Santo. Porque a ênfase, né, do pentecostalismo é a experiência, uma experiência radical com o Espírito Santo. A ênfase do pentecostalismo é essa, é você ter uma experiência intensa, como aconteceu lá na Rua Azusa, número 312, na cidade de Los Angeles, em 1906, no pastoreio de um homem de Deus chamado William Seymour. William Seymour, já parou para estudar um pouquinho a história de William Seymour? William Seymour, filho de escravos, filho de ex-escravos, negro, filho de ex-escravos, negro e ainda era cego de um olho ainda. Mas um dia ele ouviu falar de um Jesus que salvava. E aí um fogo começou a queimar dentro dele. E ele começou a buscar sobre esse Jesus que salva. E ele começou a crescer na fé. E ele começou a frequentar as escolas bíblicas dominicais. Mas na época nos Estados Unidos a segregação racial era um negócio absurdo. Então imagina, negro, filho de ex-escravo, pobre, cego de um olho. Mas ele ia para a igreja para assistir aula nas escolas dominicais. Sabe onde que ele assistia aula? Do lado de fora da sala de aula. Porque dentro ele não podia ficar por causa da segregação racial. Mas ele permaneceu. E ele foi um homem que começou a ouvir sobre o Espírito Santo. Ele leu na Bíblia, e recebereis o Espírito Santo, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder. E isso começou a chamar a atenção dele, ele quis saber sobre isso. E ele começou agora a falar sobre o Espírito Santo, sem nunca ter sido batizado com o Espírito Santo. Sabe aquela fala, você só dá o que você tem? Ela é verdadeira, mas eu também posso falar daquilo que eu creio que eu posso ter. Eu posso falar daquilo que eu posso ter. Eu posso falar daquilo que Deus quer me dar. Eu ainda não recebi, mas eu vou buscar isso. E o William Seymour começou a estudar e compartilhar com as pessoas sobre o Espírito Santo, até que um dia ele foi convidado para pregar numa igreja. E primeira vez que ele pregou numa igreja, primeira mensagem que ele foi pregar, sobre o quê? Sobre o Espírito Santo, sem nunca ter tido uma experiência com o Espírito Santo. Pregou a mensagem, foi expulso da igreja, foi rejeitado para a igreja, e nunca mais quiseram ir lá na igreja. Aí um grupo de irmãos reconheceram em Seymour que tinha algo de Deus na vida deles. Chamaram eles e começaram a fazer uma reunião numa casa. Ei, façam reuniões em casas.
grupo familiar, célula, GCD, o nome que for. Deus tem um negócio com casas, né? Talvez seja por isso que ele começou a igreja nas casas. Atos 5:42, todos os dias de casa em casa. Talvez seja por isso. O William Seymour, então, com um grupo de amigos, numa reunião em casa, adorando a Deus, compartilhando a Bíblia nas casas. Numa dessas reuniões, o William Seymour foi batizado com o Espírito Santo. E ali ele recebeu pela primeira vez aquilo que ele tanto leu, tanto desejava e tanto ensinava. Ele foi batizado com o Espírito Santo com uma evidência. Com uma evidência. Um parêntese, e que os irmãos assembleanos me perdoem por essa minha afirmação. Antes dos irmãos me rejeitarem, quero que vocês saibam que eu me converti na Assembleia de Deus, fui criado aos pés de Antônio Gilberto. Se Paulo foi aos pés de Gamaliel, eu fui aos pés de Antônio Gilberto. Mas depois fui para a Igreja Batista, e ali a minha ordenação pastoral e todo o meu ministério. William Seymour, e o movimento pentecostal nasce com isso, por uma experiência de William Seymour. Ele foi batizado com o Espírito Santo com a evidência em línguas. E aí criou-se uma visão, uma ideia doutrinária do pentecostalismo, de que para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ter a evidência em línguas, ok? Essa é uma ideia e temos que respeitá-la, mas que biblicamente ela não corresponde. Eu não posso doutrinar isso, porque nós vamos ver episódios, né, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no livro de Atos, e não fala da evidência de línguas. Falar em línguas é uma evidência, é a manifestação de um dos dons espirituais. Como a profecia é um dom, a palavra de conhecimento é um dom, a palavra de sabedoria é um dom de curar é um dom, a profecia é um dom. As línguas são também um dom, que se doutrinou como se você falou em língua, então você é batizado. Se você não falou em língua, então você não é batizado. Biblicamente falando, esse é um assunto que não podemos fechar. E, para fechar essa minha fala, esse parênteses, William Seymour, no final, ele admitiu que o falar em línguas não era a evidência única para o batismo com o Espírito Santo. Claro, ele amadureceu. No princípio ele disse, que era o princípio, era a experiência que ele tinha. Poxa, eu fui batizado, falei em línguas, então é isso. Né? 1 mais 1, né? Orei, busquei, falei em línguas, é igual batismo do Espírito Santo. Se eu orar, buscar e não falar em línguas, a conta não fecha. Então, no início foi assim. Mas o batismo com o Espírito Santo, biblicamente falando, nunca foi tratado como uma doutrina, o falar em línguas. Mas o mais importante é o falar em línguas. E Seymour entendia isso. Tanto que ele tirou a ênfase do falar em línguas. Ele tirou completamente essa ênfase do falar em línguas. Tem uma frase dele aqui, eu anotei aqui, para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui essa frase de Seymour. Meu Deus, não está aqui no meu esboço. Ele dizia o seguinte: se você tem línguas e não tem Cristo, melhor seria você não ter línguas e ter Cristo, porque Cristo sempre será o mais importante. Percebe que ele não desmereceu o batismo com o Espírito Santo? Ele só disse uma coisa: essa expressão, ela é muito menor do que Jesus na nossa vida. Porque na verdade, Jesus é a realização plena do batismo com o Espírito Santo. E por quê? Porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Na doutrina pentecostal, a gente estuda isso, não é? É Jesus que batiza. Então, ter as línguas e não ter Cristo me governando é uma incoerência. Mas eu ter Cristo me governando e não ter... Ele diz, as línguas não tem nenhum problema, porque se Cristo está sobre mim, eu tenho Ele me batizando com o Espírito Santo. Mas enfim, essa só foi uma observação, senão eu vim aqui para doutrinar batismo com o Espírito Santo. Só para falar de um homem humilde, num lugar humilde, uma igreja simples. A igreja que Seymour começou na Rua Azusa era uma igreja de chão batido na terra, de bancos de madeira simples. O William Seymour frequentemente usava como púlpito umas caixas de madeira, era sobre caixa de madeira que ele pregava. Um homem humilde, perseguido, foi perseguido pela igreja tradicional, pela igreja conservadora, pela igreja histórica. Foi perseguido pelas pessoas que achavam aquilo um escândalo. Porque imagina, 150, 200 pessoas orando em língua ao mesmo tempo. E quando se ora em língua, se ora baixinho, né? Baixinho. É assim, não é? Simples, né? Não, tem intensidade. Porque o fogo é intenso. Por isso que todos aqueles que visitavam Jerusalém em Atos 2, na festa do Pentecoste, ouviam do lado de fora. É que se você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai no lugar onde provavelmente tenha sido o Pentecoste.
você vai ver que tinha uma certa distância das ruas onde as pessoas passavam. E as paredes lá, né, umas paredonas, viu? Umas paredes assim com vontade. Para chegar do lado de fora, no meio de uma multidão de milhares, eram milhares de milhares. E eles ouvirem lá fora, lá dentro, aqueles homens falando sobre as maravilhas de Deus, cada um no seu idioma, é porque o volume estava acima dos decibéis permitidos pela prefeitura de Jerusalém na época, né? Os fiscais não podiam passar lá não, porque senão ia ter um problema. Então, alta intensidade. O fogo do Espírito Santo traz essa intensidade. O fogo do Espírito Santo é intenso. Você sabe quanto tempo durou o avivamento na Rua Azusa? Já deu uma explicação? Quanto tempo será que durou esse avivamento? Será que foi uma semana? No curso de uma semana? O avivamento na Rua Azusa durou 3 anos. Durante 3 anos, 7 dias por semana, 3 cultos, 7 dias por semana, 30 dias por mês, durante 3 anos, 3 cultos ininterruptamente acontecendo, nunca parou, durante 3 anos, 3 cultos por dia, todo dia. Pessoas do mundo inteiro começaram a vir, de todos os cantos do mundo, para ver o que Deus estava fazendo lá na igreja da Rua Azusa. Sabe o que é isso? Avivamento. Sabe o que é isso? Fogo. Sabe o que não é isso? Mornidão. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, para justificar o cessacionismo, né, que os dons encerraram, sabe qual é o argumento que eles usam? Não, mas a gente não vê tantos sinais na igreja. Ué, é verdade? Sim ou não, irmãos? Sejamos honestos, não tem tantos, mas também nós não temos uma igreja que ore tanto como os nossos irmãos oravam. Nós não temos uma igreja que se santifica tanto quanto os nossos irmãos se santificavam. Nós não temos uma igreja tão entregue quanto os nossos irmãos. Você já imaginou? Você está lá no... Cadê o Jefferson? O pastor Jefferson está lá no fundo. A gente estava conversando ali com a Cristina já está decidida que quer trabalhar, e a renda dela 50% é para manutenção e 50% para obra missionária. Olha só que loucura. Ousada, irmã Cristina. Ousada. O Jefferson já disse, não, eu não posso me envolver tanto porque eu sou um funcionário público, né? Não, claro, nós temos as nossas prioridades. Mas você já parou para imaginar que o funcionário público chamado Mateus, ser um publicano na época de Jesus, era um trabalho de funcionalismo público dos mais desejados. Porque além de ter uma boa remuneração, contava com a graça de Roma. Quer dizer, você era lascado pelo seu povo, né? Mas eu estou de bem com o governo que manda, né? Como se fosse assim, tá transmitindo? Não, mas está só gravando. A gente tem que ser prudente. É como se fosse o seguinte, hoje o que é bom é trabalhar no gabinete do Moraes. É bom, aí. Qual é o risco que você tem? Por enquanto, né? Que daqui a pouco é como Roma. Trabalhar para Roma, qual é o problema que tem trabalhar para Roma? Nenhum. Por enquanto, né? Porque todo império e todo imperador, ele é temporal, ele cai, não é verdade? Só aquele que é o rei de todos os reis que permanece para sempre no trono, ok? Então trabalhar para o Império Romano naquela época era um grande privilégio. Ganhava-se bem, protetor e bem visto aos olhos do imperador. Jesus chega simplesmente para esse funcionário público muito bem empregado e diz, me segue. Ele simplesmente se levanta da sua coletoria e o segue. Você parou para imaginar o nível de entrega? Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a dificuldade para que o Senhor de todos os senhores não derrame da graça dele sobre um ambiente assim? Simples. Clodoaldo, eu quero que você saia agora, compre a passagem e vá para a Somália. Ô Senhor, eu preciso falar com a Gigiana. Preciso ver com ela. Véio. Como é que o coração dela vai entender isso? Tem os meus filhos. Senhor, eu tenho escrito, tem a igreja. Eu preciso cuidar da igreja. Aí eu fico vendo o burburinho dos anjos. Ei, ele está falando que precisa cuidar da igreja? Mas a igreja não é dele. Como é que ele está falando que tem que cuidar da igreja? Aí o outro anjo disse, pois é verdade. Bom, ele sabe disso, mas ele não se convenceu. Ele pensa que a igreja é dele, né? Pois é, mas o pai não é o pai que cuida da igreja? É o pai, mas o Clodoaldo pensa que se ele ficar na igreja, a igreja não vai para frente, né? Oh, meu Deus do céu. Você parar para perceber esse diálogo? Não existe a mesma entrega, irmãos, nossa, do que os nossos irmãos. Bateram na porta da sua casa. E aí, Bruno? Cadê? Sua esposa está aí, Jaqueline, cadê seus filhos? Mateus, cadê a Beatriz? Vocês são o quê? Vocês estavam fazendo o quê aqui? Adorando Jesus? Vocês estavam se reunindo no nome daquele Nazareno, aquele Galileu, que nós proibimos? Então é o seguinte, pegue seus filhos e venham conosco. Não, peraí, deixa eu fazer. Você não vai fazer nada, já te cata pelo pescoço, já começa a dar uns tapas na sua orelha, já começa a arrastar suas crianças pelos cabelos, estão presos. Você é um cristão? Sim, nós somos cristãos.
tem uma ordem do imperador romano que todo cristão que estiver falando do nome desse Cristo e se reunindo para adorar esse Cristo e não estão adorando a César, vocês, além de serem presos, estão condenados à morte. Basta que vocês neguem isso e está tudo certo. Se vocês não negarem, está marcada a audiência de vocês, de julgamento, sentença e cumprimento da sentença. Daqui 3 dias, vocês vão ser jogados no Coliseu Romano e serão soltas as feras no Coliseu Romano. Se vocês não negarem o Cristo, vocês serão mortos. E sabe o que eles decidem? Que assim seja feita a vontade do Senhor. Você já parou para pensar quantos pais e quantas mães viram seus filhos pequenos serem comidos vivos pelas feras de Roma, e eles se sujeitaram a isso com dor, com tristeza por ver os seus filhos sofrendo momentaneamente, mas com alegria por padecerem por amor a Cristo? Agora deixa eu lhe perguntar, e hoje eu quero ter os mesmos sinais da glória de Deus que tinha antes, tendo a vida no meu controle como eu tenho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é quente? Você é morno? Ou você é frio? Responda essa pergunta. Tem uma igreja que o Senhor quer usar, mas essa igreja que o Senhor quer usar, ela só pode ser quente. Se ela estiver fria, Ele ainda pode incendiar essa igreja, mas se ela estiver morna, ela vai estar dizendo: sou rica, sou abastada e não tenho necessidade de coisa alguma. E o Senhor está dizendo: você mal sabe que na verdade você é um infeliz, é miserável, é pobre, está cega e você está nu. Arrependa-te. E a fala do Senhor para essa igreja de Laodiceia, para a sua restauração, é uma: venha, arrependa-te e venha, eu te aconselho, venha até mim, compre ouro refinado pelo fogo, porque esse é o ouro que vai te enriquecer. Compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não me manifeste a sua vergonha da tua nudez. E o colírio você compra de mim para ungir os teus olhos, para que finalmente você veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, mas seja zeloso. E termina o texto, versículo 19, dizendo: arrependa-te. Talvez a igreja moderna seja a mais importante, forte referência da igreja de Laodiceia nos nossos tempos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Pode ficar sentado no seu lugar mesmo. Se você quiser ficar de pé também não tem problema. Mas que nós possamos orar em cima dessa palavra, dessa reflexão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos incendiar, que o Senhor possa nos levar a um nível de quebrantamento. O morno, ele não sente mais, porque nada o leva para o extremo. O morno, ele se acomoda, está tudo bem, não preciso de nada, estou abastado. Mas na verdade nós precisamos do teu fogo, Espírito Santo. Nós precisamos desse fogo que incendeia e que queima a nossa vida. Doce Espírito Santo, nós precisamos desse fogo, e é por causa desse fogo, doce Espírito Santo. Precisamos desse fogo, doce Espírito Santo. Tenha misericórdia da nossa vida, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Derrama da tua graça sobre nós, doce Espírito Santo. Derrama do teu favor sobre nós, doce Espírito Santo. Você pode pedir isso para o Espírito Santo? Será que nós podemos ter alguns minutos de invocação da presença dEle, de invocação da graça dEle? Alguns minutos de quebrantamento, de buscar esse lugar chamado quebrantamento aos pés do meu Senhor. Doce Espírito Santo, tem misericórdia da nossa vida, doce Espírito Santo. A nossa mente, o nosso coração envolvido com tanta coisa, nossa mente, nosso coração contaminado, contagiado por tantas coisas desse mundo, nos amorneceu, nos fez homens e mulheres mornos, fez a igreja do Senhor ao redor do mundo uma igreja morna, uma igreja apática, indiferente, passiva. Doce Espírito Santo, nós não queremos isso para a nossa vida, nós não queremos isso para a igreja. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa olhar para esse lugar e o Senhor possa nos encontrar aqui como essas vozes que clamam ao Senhor. Que clamam ao Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida.
Tem misericórdia da nossa vida. Doce Espírito Santo. 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 Tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos, doce Espírito Santo. Tem misericórdia da nossa vida. 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 Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós te adoramos essa manhã. Obrigado por nós estarmos juntos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa nos quebrantar. John Wesley, um dia ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Isso mudou a vida dele de tal maneira que ele foi o principal responsável pela transformação da Inglaterra. George Whitefield era um homem tão apaixonado por Jesus. Ele pregou durante 34 anos. George Whitefield pregou mais de 18 mil sermões. Você sabe o que é isso? Sem Wikipédia, sem ChatGPT, sem enciclopédias bíblicas, sem concordância bíblica. E um dia proibiram ele de pregar dentro da igreja. Ele foi para as ruas, foi pregar nas ruas. Milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas se converteram com George Whitefield. E frequentemente ele pregava com o rosto dele entre as mãos chorando. Porque ele não conseguia compreender como algumas pessoas ouvindo aquela mensagem não se convertiam. Jonathan Edwards, o mais importante sermão de Jonathan Edwards, um avivalista, foi pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha a mensagem dos avivalistas. A mensagem dos avivalistas nunca foi: você é o ponto fraco de Deus. Nunca foi lindo, meu lindo, nunca foi. Mas sempre foi pecadores nas mãos de um Deus irado. A história conta que o auditório que eu via Jonathan Edwards grudavam nas cadeiras. Eles se sentiam como se estivessem sendo arrastados para o inferno. São homens assim que trouxeram a manifestação gloriosa do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, amém? Mas será que os nossos irmãos, pais influenciados pelo pentecostalismo, será que eles teriam orgulho ou vergonha do nosso pentecostalismo? Nós precisamos pensar a respeito disso, não é verdade? Deus abençoe vocês, irmãos. No nome de Jesus. Pastor Ricardo, Deus abençoe.